Padre, eu vim me confessar. A biografia real de um assassino de aluguel. Esse livro, quando eu publiquei, quando estava lançando, a editora, a Planeta, que se eu não me engano acho que é a quinta ou sétima maior do mundo, eles fizeram uma pesquisa mundial e descobriram que não existe nenhum livro como o meu no seguinte sentido. O meu livro é a história real de um assassino de aluguel. E tem os nomes reais de todo mundo. Não tem nenhum nome fictício. Tem o nome real do assassino, o nome real das vítimas, o nome real dos mandantes. E o cara está vivo e está em liberdade. O assassino. Então a editora pesquisou e constatou que no mundo inteiro nunca fizeram um trabalho assim. Tem muito livro de matador que o cara está morto ou está preso, ou com nome falso. Eu sou muito chato para umas coisas. Eu sou muito chato. Para algumas coisas, mais ainda. Uma delas é em relação a rigor no trabalho. Eu tenho um grande amigo jornalista. Se esse cara fizer um livro, reportagem, usando nome falso, eu vou dizer na cara dele que eu acho que é mentira. Eu não levo a sério nenhum trabalho jornalístico com nome falso, nem com abreviação. J.L, para mim isso não importa. Matéria com neguinho na sombra, com voz de robô, de costas, eu acho que é mentira. Eu não importa quem fez, não quero saber, eu acho que é mentira. Porque eu posso pegar o meu irmão, colocar de costas num quarto escuro e mandar ele falar o que eu quiser que ele fale. Eu posso fazer um livro que eu quiser fazer usando nomes falsos. Esse livro demorou 7 anos para sair. Eu passei 7 anos entrevistando o assassino por telefone. Todo mês a gente tinha conversas de 1 a 2 horas de duração. Ele me contando tudo da vida dele. Mas eu estava decidido que eu só publicaria o livro quando ele me autorizasse a usar os nomes reais de todo mundo e quando ele concordasse em encontrar comigo pessoalmente. E aí, em 2006, ele finalmente concordou com tudo isso. E eu fui encontrá-lo, passei 3 dias com ele na cidade em que ele morava, no Maranhão. E pude colocar os nomes reais de todo mundo que está no livro. Eu tenho esse rigor porque eu acho o seguinte: eu comparo muito jornalismo de verdade com ciência. A gente sabe que sal é cloreto de sódio, porque se você for no laboratório pegar cloro e sódio, misturar, vai dar o sal. Isso está provado. A teoria da relatividade, a teoria da evolução, até hoje são teorias porque não está provado. Muita coisa indica que é verdade, mas assim, a ciência não conseguiu comprovar em laboratório que é aquilo. Então até hoje é teoria. Para mim, jornalismo tem que ser comprovável. Eu acho que qualquer leitor de uma matéria séria ou de um livro de reportagem sério, qualquer leitor pode ter o direito de ele próprio apurar e checar se aquilo é real. Se você está lendo uma reportagem que você não pode apurar se aquilo é real, não creia naquilo. Aquilo pode ser mentira. O meu livro, por exemplo, tem uma história em que o mandante do crime era o prefeito da cidade. O livro tem o nome do prefeito, tem o nome do cara aqui, o assassino do livro, que chama Júlio Santana. Matou. E tudo que está no livro são coisas que o Júlio me contou e que eu consegui apurar com outras fontes. Tudo. Então, por exemplo, esse caso do prefeito, ele me contou que matou o cara tal dia, tal hora, da seguinte maneira. E o cara, nesse caso, a vítima era sindicalista. Ele era presidente do sindicato agrário na cidade de Goiás.
Daí eu liguei no sindicato, falei com o irmão do cara que ele matou, que além de confirmar tudo exatamente como o Júlio tinha me contado, ainda me passou os contatos do advogado do sindicato que trabalhou no caso e levou o caso à justiça. Então eu descobri coisas que nem o próprio assassino sabia. Você falou que você conversou com a esposa e viu os filhos dele. Você não perguntou para essa mulher o que ela fazia ao lado dele, depois de 400 mortes? 492. Pois é. Não, eu não falei com ela sobre isso, mas eu conversei muito com ela. E o Júlio tinha falado muito sobre ela. Ela descobriu que ele era assassino, se eu não me engano, com 4 ou 5 anos de casamento. E ela ficou muito mal, porque ela é uma mulher muito religiosa. Ele também é religioso, ele é católico. Pois é. Inclusive ele aprendeu com o tio dele, que foi quem ensinou ele a ser matador, que depois de matar alguém, se ele rezasse 10 Ave Maria e 20 Pai Nosso, seria perdoado. E sempre que ele matava, ele rezava. Desde que ela descobriu que ele era assassino, que o clima ficou muito ruim, né, na família, né? Várias vezes ela brigou, falou para ele que ia embora, que ia sumir com os filhos. Numa época, ele até parou de matar, começou a trabalhar na serraria por causa da mulher, mas aí não conseguia ganhar o mesmo que ganhava com o assassino na serraria. E na serraria tinha aquela coisa de todo dia ter de ir, trabalhar, suar, pegar no pesado. E como pistoleiro ele ficava às vezes 2 semanas em casa, saía, matava um cara e ganhava o salário do mês todo, entendeu? Coisa assim. Mas a mulher teve um fator fundamental para que ele largasse a pistolagem. Se bem que ele só largou aos 52 anos, né? Ou seja, não foi só por ela, ele estava também já um pouco mais cansado, já dizia que não tinha o tiro tão preciso como tinha antes. Mas a mulher nunca aceitou, né? Tanto é que eu até conto no livro que só depois que ele parou mesmo de matar gente foi que eles voltaram a ter uma vida sexual normal. Porque sempre que ele ia procurar, ela fugia, assim, entendeu? E, inclusive, é engraçado. Eu mandei o livro para ele antes de publicar, para ele ler os originais. E eu falei para ele o seguinte: você pode consertar a coisa. Se tiver coisa errada, você fala que eu mudo. Agora você não pode mudar nada que está certo. Se você não gostar e tiver certo, vai ficar. E aí, ele queria que eu mudasse 2 coisas. Uma era essa, que eu falo que ele, no dia que ele decidiu parar mesmo, ele e a mulher fizeram sexo, como há muito tempo não faziam. E ele, não, mas tira isso aí, Clécio, não dá. Você falando da minha mulher, não, de sexo. Aí eu falei, não pode. Aí eu falei, Júlia, é normal, né? Você é casado com sua mulher, é normal que façam sexo, né? E a outra coisa era uma história do início, quando ele é garoto ainda, antes de ir para o Araguaia, ele tinha uma namoradinha lá na vila dele, né? No Maranhão, a Ritinha. E aí ele foi para o Araguaia, namorando a Ritinha. A Ritinha ficou lá, né? Na comunidade dela, na Amazônia. E daí quando ele voltou, foi procurar a Ritinha, descobriu que a Ritinha estava com outro. E aí ele queria que eu tirasse isso também. Eu falei, não, rapaz, vou ficar de corno na história? Aí ele disse. Aí eu falei, Júlio, você tinha 18 anos, esquece isso, isso faz parte do contexto. Mas por que contar isso? Aí ele quis entender. Aí eu falei, isso é importante porque, primeiro, é uma coisa que marcou a sua vida, e segundo, foi a primeira vez que ele teve vontade de ser agressivo com alguém, naturalmente, sem ser pago para aquilo. Ele teve vontade de agredir a moça, não diria de matar, mas ele teve vontade de agredir alguém. E é louco porque o cara é assassino, matou quase 500 pessoas na vida, mas é um cara tranquilo, carinhoso pra caramba com os filhos. Eu vi ele em casa com os filhos dele, muito carinhoso, morre de medo da mulher, mas isso todo mundo morre, né? Que é uma coisa até sensata para o homem ter medo da mulher. E é um cara assim, que se você encontrar na rua, você acha que ele é um agricultor. Ele não tem aquela imagem do... Tem um negócio que fala muito, que é o seguinte, tem muita gente que lê o livro e termina o livro meio que simpatizando com o Júlio. Tem gente que termina o livro gostando do Júlio. Quando eu fiz o livro, quando lancei o livro,
Eu dei uma entrevista para um repórter do Estadão, que ele perguntou, ele falou assim, você não acha que você foi um pouco parcial no livro? Eu falei, por que não? Porque a gente termina de ler o livro quase que gostando do cara. Aí eu falei, não, mas isso aí não é minha culpa. Eu contei no livro o que ele fazia, como ele era. No livro não tem nenhum juízo de valor. Eu não falo nada, é bom, é ruim, não. Eu falo o que ele fez. O que surpreende as pessoas é verem um assassino que tem alma. O cara é uma pessoa, ele não é uma máquina de matar. Então as pessoas ficam tocadas em ver o cara chorando, o cara nervoso, o cara rezando, o cara triste, porque a mulher está chateada com ele, essas coisas. As pessoas estão acostumadas a ver assassinos na literatura de ficção, no cinema, as figuras ou folclóricas. Não sei se vocês viram um filme que chama Lisbela e Prisioneiro, que tem o Marco Nanini, que é um matador que mata todo mundo na rua, brincando, sorrindo, é engraçado. Tem outro filme que chama Colateral, que é com Tom Cruise, que é um assassino bonitão, estiloso. Na vida real não é assim, é outra coisa, né? Então o cara tem vida, o cara tem mulher, tem filho, tem aquelas coisas todas. Então as pessoas se surpreendem em ver um assassino de aluguel humano, que é o que todo mundo é. E aí volta aquela questão que eu falei, né, do ser humano, é isso que me atrai nas histórias. Se eu tivesse sido parcial, não teria colocado no livro, por exemplo, uma história em que o Júlio mata um garoto de 13 anos com um tiro na cabeça e queima-roupa. O cara que faz isso não é um cara bom, né? Isso está contado no livro. Então, se eu fosse parcial, eu teria tirado as coisas mais pesadas da história, mas não, isso está lá. Muito bem. Eu só queria, para terminar a minha parte... Alex, 7ª etapa de jornalismo. Na verdade, quero fazer 2 perguntas. A primeira, você comentou no início sobre a questão de que esse é um livro inédito, O Nome da Morte, né? No mundo inteiro não existe uma abordagem como essa. Eu quero perguntar primeiro se essa abordagem que você optou realizar do perfil do assassino foi porque você tinha uma certa descrença da justiça brasileira. Por exemplo, se fosse em outro país, você buscaria uma outra abordagem de denunciar o assassino ou qualquer coisa do tipo. E se em algum momento você sentiu alguma angústia no sentido de saber que ele estava matando algumas pessoas, se você teve contato com a família dessas pessoas que foram assassinadas. Então, primeiro, eu não tenho uma certa descrença na polícia, na justiça brasileira. Eu tenho total descrença. 100% de descrença. Eu não fiz o livro com essa pegada biográfica dele só por saber que a polícia no Brasil e a justiça no Brasil são corruptas e ineficientes. Eu fiz porque eu queria contar a história do cara. Como eu falei aqui já algumas vezes, eu sou muito levado por pessoas, por histórias de pessoas. E eu, nesse tempo que eu tenho de carreira, eu conheci poucos personagens com uma história tão fantástica quanto esse cara. O cara nasceu numa comunidade ribeirinha no Maranhão, filho de pescador, a mãe dele dona de casa, era um menino tranquilo, pacato, um menino bom, educado, obediente, ia para a igreja todo domingo com a mãe. O Júlio não bebe, não fuma, e que por essas coisas loucas da vida virou o maior pistoleiro de aluguel que se tem registro no mundo. Não há registro no mundo de um cara que tenha matado comprovadamente quase 500 pessoas. E o cara não é violento. Então, assim, a história do cara é sensacional, né? Eu conheço outras figuras que têm histórias tão fantásticas quanto a do Júlio. Não criminosos, de outras áreas. Mas a do Júlio é uma história fantástica. Então eu queria contar a história dele. A tua outra pergunta, nunca me incomodou saber que ele matava gente. Isso é uma coisa também assim, que eu tenho, que para o trabalho é muito bom. Eu considero todas as pessoas iguais. Se o cara é um assassino, ou é um arquiteto, ou é um biólogo, ou é um padre, se esse cara é minha fonte, para mim, eles são iguais.
Eu trato todos com o mesmo respeito, não vou fazer juízo de valor, nunca vou chegar para um padre e dizer, rapaz, larga a batina, deixa de ser burro, tanta coisa boa na vida, você aí na igreja. Nunca vou falar isso para um cara. Nunca vou dizer para um arquiteto, meu irmão, isso é muito chato ficar desenhando prédio. Vai tocar uma guitarra, vai ser roqueiro. Nunca faço para ninguém. Então, por isso, eu nunca falaria para o Júlio, Júlio, para de matar. Minha missão não é essa, eu estou ali para contar a história dele. Se ele é um assassino, um padre ou um arquiteto, é um detalhe. A minha missão ali é contar a história dele. Minha missão ali é entender o que levou aquele cara a chegar ali. É contar a vida dele da melhor forma que eu puder, sem julgá-lo. Em hipótese alguma, jamais julgar o personagem. Não interessa se ele é um padre, arquiteto ou um assassino. Eu estou ali para contar a história dele. Eu entrevistei pessoas, familiares de pessoas que ele matou. Só que já tinha matado fazia muito tempo, né? Por exemplo, falei com o Genuíno, que foi um cara que ele atirou. Ele poderia ter matado o Genuíno. O tiro pegou de raspão no braço, mas poderia ter matado, né? E mesmo conversando com essas pessoas, eu senti a tristeza delas, mas sem deixar que essa tristeza contaminasse a minha relação com o Júlio. É outra coisa. Assim, a gente, não sei, talvez não seja fácil isso para a maioria das pessoas. Para mim não foi nada complicado. E não foi uma coisa consciente. Foi muito natural para mim saber que aquilo ali era uma coisa e o Júlio era outra coisa, entendeu? O Júlio era o cara que eu estava fazendo a biografia dele, né? Eu não posso... Imagina que o Bill Clinton me contrate para fazer a biografia dele. Eu nunca vou culpar o cara, jogar o cara porque ele traiu a mulher com a estagiária. A minha missão não é essa, a minha missão é contar a história do cara, entendeu? Então, assim, a gente, principalmente como escritor de uma biografia, você tem que ter essa visão. O seu personagem é isso, é um personagem. Não é seu dever julgar o cara, nem, por exemplo, querer entregar o cara à polícia. Até porque quem me entregou o cara foi a polícia, né? A polícia me entregou o cara, a polícia sabe dele, a polícia não é boba. A polícia sabe que o Júlio estava solto, matando gente, e não prendia o Júlio, porque o Júlio fazia serviços para a polícia também. Então, não preciso entregar o Júlio à polícia, né? E o que é mais importante no nosso trabalho, se eu entregasse o Júlio à polícia, nada ia mudar. Todo mundo que ele matou ia morrer de nenhum jeito, porque não era o Júlio que matava. É interessante que é o seguinte, as famílias das vítimas, o ódio delas não é contra o pistoleiro, é contra o mandante. Porque quem deseja que a pessoa morra é o mandante. O pistoleiro, no caso o Júlio, ele vai lá, ele não sabe nem o que é um cara, nunca viu o cara na vida, ele vai lá dar um tiro no cara e vai embora. Então, a família das vítimas sabe disso. O ódio delas, a revolta contra o mandante, que é o cara que desejou a morte do outro, é o cara que pagou para o outro morrer. Tem uma ocasião em que o Júlio fala com a mulher dele, ela brigando para ele parar de matar, que ela fala assim, mas você está acabando com muitas famílias por aí. Aí ele fala para ela, ó, se eu não existisse, todo mundo que eu matei morreria do mesmo jeito, porque iria outro cara matar. Então a família quem está destruindo não sou eu, é o mandante. E é isso, essa é a leitura que também tem as famílias das vítimas. Agora, se entregar o Júlio fosse resolver a questão da violência no país, se o Júlio fosse o único assassino da Terra, fosse o único cara no mundo que matasse gente por dinheiro, ainda assim eu acho que eu não entregaria o cara, porque ele confiou em mim, entendeu? Só cheguei até ele porque ele confiou em mim. Eu entregar esse cara seria uma trairagem sem tamanho. Mas essa questão da confiança aí não se assemelha da questão da rinha, que você também falou da abordagem, eu não li essa matéria, mas você comentou da questão da rinha de galo, em que você não humaniza as pessoas que estão ali envolvidas ali, pelo contrário, até você disse que finalizou dizendo que são animais, e no caso do Júlio, ele é humanizado.
No caso, ele mata seres humanos, será semelhantes a ele. Como é que seria essa visão? Matar galo é mais cruel, né? O galo é um bicho bom, né? Mas a questão não é essa. A questão é a seguinte. Boa pergunta, mas assim, é bem diferente. A gente, o que eu falei, a gente tem missões, né? A matéria da briga de galo, minha missão é denunciar um crime. A missão era essa, denunciar um crime. Se o deputado que eu mostrei na matéria era um bom pai de família, era um cara legal, não sei o quê, e aquela coisa ali, a rinha, era o único defeito que ele tinha, o problema dele. Minha missão naquele dia era denunciar aquele crime. No caso do Júlio, e era um caso específico, fui lá, fiquei 2 dias com o cara. No caso do Júlio, minha missão era contar a vida dele. Era outra história. E no caso das rinhas, que é o mais importante que eu falei aqui, no caso das rinhas, denunciando aquilo, eu consigo, talvez, resolver ao menos aquela questão naquele lugar. Porque a polícia foi lá, acabou com a rinha e fechou o lugar. Eu acho que voltou depois, mais ou menos assim. Aquele susto naquele episódio dentro daqueles caras. No caso do Júlio, assim, entregar o Júlio, e é diferente. O Júlio confiou em mim. Eu não menti para o Júlio. Eu não falei, eu quero te entrevistar porque estou fazendo matéria sobre pescadores da Amazônia. Não era isso. Eu falei para ele qual era a história que eu queria fazer. Ele confiou em mim. Não cheguei para os caras dos galos, falei, quero fazer matéria para denunciar vocês. Vocês deixam, vocês são legais. Tudo apurei tudo, porque eu queria ter certeza de que não ia ter histórias ali que eu ia contar e depois alguém fala, não, é mentira, sabe? Tem uma história, por exemplo, que eu acho fantástica. Não sei se vocês já viram, uma foto do deputado José Genuíno, na época do Araguaia. Ele está no meio do mato, algemado. Antes de ser algemado, ele levou um tiro no braço. Caiu ferido. Quem deu esse tiro foi o Júlio Santana. E quando o Júlio me contou isso, ele não... Aí você percebe quando o cara não está mentindo. Quando ele contou do Araguaia, ele falou, não, tem um dia que a gente saiu para pegar guerrilheiro, eu dei um tiro e pegamos um cara assim. Só depois de uns 2 anos, quando eu voltei a falar, eu já estava com a fase, o livro mais adiantado, eu falei, Júlio, eu quero mais detalhes daquela história do guerrilheiro. Como foi aquilo? Ele, nem te falei, né, na conversa. Ele, então, aquele cara, acabei descobrindo que aquele cara é político. Eu falei, como assim político? Ele eu estava um dia vendo em Casa Nacional e passou a matéria, o deputado federal mais votado da história do Brasil. Eu mostrei a foto do cara e tinha matéria sobre ele e mostrava, quando ele foi pego no Araguaia, mostrou a foto dele lá. Foi o cara que eu peguei. Aí eu falei, era o Genuíno? Ele falou assim, eu acho que era esse o nome, ele nem lembrava. E aí fui falar com o Genuíno e falei para ele assim, deputado, eu tenho uma fonte que diz que estava no grupo que pegou o senhor no Araguaia. Eu vou lhe falar o que a fonte me disse, o senhor fala se é verdade ou mentira. E contei para ele detalhes mínimos. Quem lê o livro vai ver que tem detalhes assim, muito mínimos das histórias. Porque eu perguntava para o Júlio. Quando contei para o Genuíno tudo que o Júlio me contou, ele falou assim, Clécio, com certeza a sua fonte estava lá, porque você me contou detalhes agora que eu nunca contei a ninguém. Um deles era que, durante as torturas que fizeram à noite com o Genuíno, teve uma hora que o sargento, que era o chefe da operação, mandou que todo mundo pegasse graveto da fogueira ainda em brasa, né? Fizeram a fogueira para poder comer, né? Para poder cozinhar. Mandou que todo mundo pegasse um graveto da fogueira ainda em brasa e queimasse a panturrilha do Genuíno. Quando contei isso para ele, ele levantou assim a calça e mostrou um monte de cicatriz que ele tem até hoje. Então, assim, todas as histórias, sem exceção do livro, eu escrevi assim. O Júlio me contava, eu ia apurar outras pessoas. Por isso que eu falo que qualquer um aqui que quiser checar e apurar o que eu conto, vai poder fazer isso. Né? Vamos entrando, pessoal. Sejam bem-vindos. Sintam-se como se estivessem em casa. O que você quer? Você não, que não sou seu parceiro, não me dê intimidade. Eu tô contigo pro que der e vier, meu chapa. Fala, feito homem.
Eu tô com o senhor e não abro nem com a molesta. Acho bom que pra eu dar um tiro num é como quem vai ali e já volta. Se seu negócio é com esse homem, resolva logo o assunto e nos deixe em paz. Pai, não deixa ele matar o homem de minha vida. Você não disse que ia matar o meu maior inimigo? Promessa feita. Vou matar o tenente primeiro. Não, Leléu, não deixa ele matar o meu pai. Mas o meu maior inimigo não é ele, não. O meu maior inimigo é você que tá querendo me matar. Você é um tagarela esperto, rapaz. Agora, pra cumprir a sua palavra, você vai ter que se matar. Vou fazer o que você falou, porque sou um homem honrado. Mas nesse caso, a ordem das coisas altera o resultado. Te mato primeiro, porque primeiro jurei acabar com a tua raça. Depois me mato, que foi só depois que fiquei lhe devendo a vida. Não! Sai pra lá! Que mulher quando chora, o cabra demora mais a morrer! Mas você vai me matar logo aqui, Frederico Evandro. Pra você não dizer que sou mal agradecido, primeiro vou tirar você desse chiqueiro, depois lhe mato. Jurei lavar minha honra, mas você não vai morrer numa cela. Tanta coisa boa na vida, tanta mulher bonita no mundo e eu aqui morrendo de novo. Nos vemos daqui a pouco lá em cima. No episódio anterior, o famigerado Federico Evandro se preparava para atirar em Leléu. Tanta coisa boa na vida, tanta mulher bonita no mundo e eu aqui morrendo de novo. Nos vemos daqui a pouco lá em cima. Mas antes que o matador puxe o gatilho, surge Lisbela e atira em Federico, que cai mortalmente ferido. Gente, eu tô feito super-homem. A bala bateu e voltou, foi. Minha filha, você matou um homem. Dona Lisbela, minha bandeira brasileira. Por que tu fez isso? Mas ele já ia se matar mesmo? Nosso destino tá resolvido. Agora só tem um jeito. Doutor delegado, deixa ele embora comigo. Agora sou eu que quero ir. Ela não vai com tu não, cara. Ela é minha Ela tem noiva. que desaparecer. Sabe essa gente como é? Sempre tem um da família que aparece pra vingar a morte deles. Ela vai embora comigo. Não me custa nada mudar outra vez de nome, de profissão. E de mulher. Acabem com essa discussão idiota. Preciso salvar minha filha da cadeia e também desse nome de assassino. Isso é um nome horroroso, meu. Então, tenente, ela pode ir. Ela tem que ir. Se a moça não desaparece, mais dia, menos dia, chega alguém aqui pra vingar o final de Frederico Evandro. Se ela não for comigo, tenente, morre. Mesmo sem isso eu vou. Debaixo ou em cima da terra, sem ele eu estou morta. Ele vai abandonar Lisbela, como fez com as outras. Não importa. Eu quero queimar a minha vida de uma vez só, num fogo muito forte. Eu quero ir, meu pai. Vá, minha filha, vá. Vá! E seja feliz! Se puder. Que história é essa? O revólver de Lisbela tá com todas as balas dentro. Oh, gente. E o Valente morrer foi de susto, é? No episódio anterior, o famigerado Federico Evandro se preparava para atirar em Leléu. De novo? Nos vemos daqui a pouco lá em cima. Nesse exato momento, surge Lisbela, pronta para defender seu amado. Mas antes que ela puxasse o gatilho, aparece Naura e atira em Federico, que cai mortalmente ferido. Tu fez esperando. Dona Inaura, minha bandeira pernambucana. Eu nem sei como lhe agradecer. Nem precisa. O amor que eu lhe tenho é de graça. Da outra vez que você salvou Leléu de Federico, eu tive bem muita inveja do seu amor por ele. E foi por inveja do seu amor por ela que eu mandei Federico acabar com você. Mas eu senti uma dor tão grande que entendi que meu amor era maior do que qualquer inveja. Você matou seu marido para salvar o meu. Frederico se casou comigo, mas era amante da morte.
Vivia agarrado com ela. Eu acabei jogando meu marido nos braços da amante dele. Só eu podia te matar, Federico. E só tem eu para chorar a tua morte. Agora que aprendi a matar, me aproximei mais de ti. Matar foi o ofício que me legaste de herança. Deus na frente, paz na guia, lhe acompanha Jesus e a Virgem Maria. Graças a Deus. Consegui livrar minha filha da cadeia desse nome de assassino, esse nome horroroso. Tenente, agora que a gente já sabe que Lisbela não deu o teco na fera, ela não precisa mais fugir. Mesmo sem isso eu vou. Debaixo ou em cima da terra. Sem ele eu estou morta. Ele vai lhe abandonar, Lisbela, como fez com as outras. Não importa. Eu quero queimar minha vida de uma vez só num fogo muito forte. Eu quero ir, meu pai. Vá, minha filha. Vá! E seja feliz! Se puder. Pô, é revoltante. Aí, esse carinha vai terminar se dando bem? Não adianta, meu filho. Quem nasceu pra cangalha nunca bota a cela. Você não tem sentimento, não, é? Depois de tudo isso que aconteceu aqui, você ainda tem coragem de achar graça. Eu não quero ninguém achando graça aqui. Sim, senhor. Fiquem tristes. Tenente, sabe de uma coisa? As passagens já estão compradas, o hotel reservado. Eu vou me mandar pro Rio de Janeiro. Muito bem. Quem sabe o senhor não arranja uma esposa por lá, hein? É isso aí. As garotas daqui são muito atrasadas. Mas da próxima vez, tome cuidado para não ver a noiva vestida antes do casamento, que dá um azar arretado. O caba que tá subindo aí, meu pai, era meu marido. Se é verdade que a morte iguala a todos, então ele igualou muita gente. E agora que ele se igualou com todo mundo, receba Federico com carinho. Afinal, se o senhor quis que a morte fosse certa, ele foi só o seu ajudante. Mas nada, nenhuma medida de segurança assusta os pistoleiros de aluguel. O Fantástico localizou 3 pistoleiros de aluguel num local secreto, no Agreste de Pernambuco. Num depoimento impressionante, os 3 contam tudo. Quanto cobram para matar e como recebem o dinheiro. A tabela da morte é esta. Se eu quiser contratar um pistoleiro para matar uma pessoa, eu pago quanto hoje? Quando é o cara que é negócio de intriga de besteira, os caras vão e matam por 500. Agora quando é um cara mais perigoso é 2 milhões. Se for uma pessoa muito importante, uns 5. 5 milhões? Sim. A gente sempre recebe a metade antes de fazer o serviço e o resto quando faz o serviço. Quem arrisca a pele em missões super perigosas já perdeu o medo. Você tem medo quando participa de uma empreitada? Eu tenho nada, eu tenho a coragem que só a beleza. Eu participo porque eu gosto mesmo de ver a queda do boi. Eu vou sem um tipo de medo. Agora não tem mais jeito não, né? Agora tem que ir até o final da vida. Um dos pistoleiros revela que antes de dar o tiro fatal, obriga a vítima a cavar a própria sepultura. E chega naquele matagal, a gente faz o serviço. Antes disso, manda o coitado que vai morrer cavar a cova. E quando o coitado termina de cavar a cova, aí já depois dele liquidado, a gente vai embora. Nós usa calibre 12, 765, revólver. Algum caso em que a vítima tenha pedido para não morrer? Ou ela nem sabe que vai ser morta? O cara pediu para não morrer. Pediu até pelo amor de Deus, mas não existe esse negócio não. Se for para matar, é para matar mesmo. As marcas da violência estão no corpo. Isso aqui é chumbo, olha. Olha, isso aqui é chumbo. Isso aqui, olha. Tá vendo? É chumbo. Chumbo. Que eu levei na cara. Era para cegar dos 2 olhos, mas só ceguei de um. Mas também tem a coisa. Antes de eu cegar do outro, eu ainda faço miséria. Aí naquele desacerto pode até a pessoa
morreu um da gente, mas e a gente tá na luta para lutar. Uma das empreitadas deixou de ser executada. E cheguei lá, o cara tinha 6 filhos pequenos, eu olhei para ele assim e não tive coragem de matá-lo, não. Eu não mataria um pai de família. Você não tem pena das vítimas, não? Eu, Em nenhum momento? no mesmo momento eu tenho, mas sou obrigado a fazer. Porque se eu não fizer, eu sou feito. Se eu não matar, eu morro. Você tem uma ideia de quantas pessoas esse grupo já matou? A gente, eu acho que matou uns 30 e poucos, uns 33. Não sei da conta que eu já matei, não. E não sei da conta que eu ainda vou matar daqui para dentro. Se não matar daqui para amanhã... Os pistoleiros vivem num círculo do medo. Uns têm medo dos outros. Tenho medo, às vezes, de ser morto por um próprio amigo do grupo. E às vezes, por causa do dinheiro, ele pode até acontecer de um querer me matar. Uma surpresa. Um dos pistoleiros revela quem são os seus ídolos. Aquele Sylvester Stallone. Ele e aquele Charlie Bronson. Passa pelo coração de um pistoleiro. Eu não tenho medo de fazer qualquer uma empreitada e tirar ela fora. Eu tiro porque a minha coragem dá e o meu coração chora por ela e o meu peito geme. A minha sorte é essa. Um dos pistoleiros de aluguel dá um conselho final a quem vive ameaçado de morte. Eu acharia que ele vendesse as coisas dele e fosse para outro lugar. Porque se ficar, morre.